Então vamos lá. Métodos potenciométricos. Na verdade, este é o segundo método. Na verdade, ele é a segunda técnica, né, de titulometria, que são os métodos potenciométricos. O que acontece? Para que, quando é que a gente vai utilizar esse método? Esse método, geralmente, ele se baseia na medida de eletrodos ou na medida direta de potencial de uma solução de células eletroquímicas. Gente, se vocês lembrarem de pilhas e eletrólise, vocês vão entender muito bem isso aqui, certo? Este método, ele, como eu falei, indica o potencial a DDP de solução de soluções nas reações químicas, certo? Por exemplo, ó, vou fazer aqui o desenho do eletrodo, mais ou menos só para vocês lembrarem. Ó, certo? Não ficou tão bem feito, peraí. Aqui. Certo? Mais ou menos assim, só para vocês entenderem. E aqui existe um líquido, e outro líquido aqui. E aí o que acontece? Esses quadradinhos aqui, esses retângulos, na verdade nós chamamos de eletrodos. Tá lembrado quando a gente falou de indicadores, a gente falou de eletrodos de íons e tal? Agora, o método potenciométrico, ele calcula, ele indica o valor da DDP. DDP, se vocês lembrarem de pilha, eles indicam, na verdade, nas questões, um valor numérico, certo? Onde era calculado se fosse o potencial de oxidação. Era o potencial do maior de oxidação menos o potencial do menor. Gente, não acredito que vai cobrar isso na prova, mas assim, esse método está relacionado diretamente com eletrodos, com potenciômetros direta de potencial de células eletroquímicas, certo? Vocês precisam se lembrar disso. E relacionado ao EDTA, lembre que tudo que a gente está falando, a gente tem que lembrar do EDTA. Vocês precisam se ligar nisso aqui, ó. Pausa, copia. Por que eu falei disso? Porque em pilhas eletroquímicas, aqui a gente calcula o DDP, o potencial, o DDP de uma solução. E a gente utiliza isso para calcular também a de uma reação, de uma reação entre EDTA, certo? Vamos lá. Vou apagar só até aqui, só para vocês anotarem. Ó, quero que vocês anotem aqui, ó. Referente ao EDTA, este método está relacionado para identificar, está relacionado, vou botar aqui para não, está relacionado na identificação do ponto final das titulações de íons metálicos
de íons metálicos que possuem, assim, íons metálicos com EDTA, na verdade, melhor. Com EDTA. Deixa eu ver como é que faz. Referente ao EDTA, este método está relacionado na identificação do ponto final das titulações de íons metálicos com o EDTA. Sendo que esses eletrodos são preferencialmente, vou até botar aqui, são preferencialmente não vou botar isso aqui não, peraí. Sendo que esses eletrodos são preferencialmente não. Bota assim. Esses eletrodos são seletivos. Eu vou explicar o que é isso. Então, referente ao EDTA, este método está relacionado na identificação do ponto final das titulações de íons metálicos com o EDTA, sendo que esses eletrodos são seletivos. Gente, como assim eletrodos são seletivos? Se você for ver, quando a gente falou de eletrodo de íons, existem alguns eletrodos de íon como indicadores que são eletrodos de íons seletivos. São íons específicos para fazer com que o EDTA, quando ele se ligar ao íon metálico, lembre que a gente está falando de reação de complexação. Essa reação de complexação, como é que ela ocorre? Lembrando que o EDTA é um hexadentado, então ele tem um íon metálico ligado a 6 ligantes. Lembram que são os ligantes? Né? 6 ligantes são elementos que possuem pares de elétrons para poder se juntar com o íon metálico, e que de preferência é cátion. Sim, mas por que esses eletrodos são seletivos? Que íons são seletivos? São íons em que as reações com o EDTA são muito mais rápidas, são muito mais eficientes, são muito mais energéticas. E aí, esse método potenciométrico, o que acontece? Faz com que identifique mais rápido o ponto final das titulações. Tranquilo? Além disso, é bom vocês saberem também, aí eu vou botar aqui uma observação, e aí eu vou falar para vocês poderem gravar. Como eu falei, gente, o quadro aqui não tem muito espaço, então eu vou pedir, nessa observação, eu vou digitar aqui e vocês copiam, tá? É o seguinte, dentre as diversas importâncias desse método potenciométrico, bote assim: ele se destaca também para determinar as constantes de equilíbrio. Então, além disso, ele é importante na identificação ou no estudo para se determinar as constantes de equilíbrio. Lembra que constante de equilíbrio, vou até botar aqui, K, KB, e KPS. Esses métodos potenciométricos, eles são importantes para determinar o estudo de K, KB e KPS. K e KB, K é uma constante ácida, a gente vai estudar ele em titulometria. KB é de constante básica, a gente também vai estudar em titulometria ácido e base. E KPS a gente já estudou, que é constante de produto de solubilidade em reação de precipitação. Tranquilo? Então, esse é o método potenciométrico. E vamos agora falar o método de retrotitulação, certo? Ou titulação reversa. Galera,
estamos chegando ao penúltimo método ou técnica de titulação. Aí você deve estar se perguntando, o que é titulação, né? Tipo assim, a gente vem falando de titulação, mas assim, gente, tudo isso aqui está muito na teoria mesmo, está mais relacionado com a teoria, porém em laboratório é que vocês vão entender um pouco melhor isso, é a prática. Até porque titulação ele está relacionado com a medição de uma certa quantidade de concentração de uma substância que nós estamos estudando. Nesse caso, a reação de complexação, o principal componente que estamos estudando é o EDTA. E os tipos de titulações que estamos trabalhando, todos eles estão envolvidos com EDTA, certo? De alguma maneira, porém, tem uma situação, na verdade estamos no penúltimo ano, está faltando mais 2, só que o seguinte, quero deixar bem claro aqui, eu irei falar algumas nomenclaturas que você já tem que terem se familiarizado, certo? Por exemplo, ó, como eu falei de titulação. Gente, ó, eu vou botar uma imagem aqui mais ou menos para você entender o que eu estou falando. A imagem vai estar aqui do lado para vocês entenderem como eu estou falando de titulação está relacionado com a medição de uma substância e essa medição geralmente está relacionada com concentração. É porque assim, ó, essa medição ela geralmente não tem como, por exemplo, você não tem como medir um líquido comprimento, altura. Então as medições de ácidos, bases, geralmente está relacionado com concentração. É a mesma coisa a glicose. Você não mede em comprimento, altura, largura, glicose, você mede a concentração. Então, a concentração de glicose no sangue é que você tem uma base, você tem um parâmetro, e nesse caso, esse parâmetro é para ver se a pessoa está diabética ou não. Então, assim, a ideia de titulometria é o que eu estou te falando, é basicamente essa. São processos para medir a concentração de algo que estamos estudando. Tranquilo? Então, esse método que a gente vai falar agora é o método de retrotitulação ou titulação de retorno. Gente, essa titulação de retorno é um processo onde a quantidade de EDTA, que é a nossa substância, ela está em excesso e é adicionado uma solução de um analito. O que é um analito? Analito é uma substância que vai ser alvo da nossa análise, certo? Então, esse analito que nós estamos trabalhando, geralmente vocês vão ver aqui, ó, que esse EDTA é titulada, geralmente os íons que estão nesse analito, que é essa substância, geralmente são os íons de zinco e magnésio. Zinco 2+, e magnésio 2+, certo? Então, esse processo de retrotitulação é muito indicada quando o EDTA está em excesso, certo? Porque aí você tem que fazer a titulação direta e por isso o nome é retrotitulação. É a titulação de retorno, para aquele excesso de EDTA. Tranquilo? Outra coisa, eu quero que vocês parem o vídeo aí e para também justamente, ó, aqui não tem espaço, eu prefiro que vocês botem uma observação e anotem isso aqui, ó. Quando é que eu vou aplicar essa retrotitulação? Então, anota aí. Aqui, ó. Geralmente a titulação de retorno é aplicada quando a reação entre aquele íon metálico e o EDTA, na ligação de reação de complexação, ela é lenta, certo? Porque geralmente quando está em excesso você tem a mais do que você trabalha. Então você adiciona essa solução de analito para poder facilitar. É como se fosse assim, você está com uma coisa bem concentrada. O que você faz? Você adiciona uma solução. E essa solução ela meio que facilita a dissolução, a dissolver o soluto, certo? É a mesma coisa que a gente vai trabalhar. Então, essa reação é um pouquinho mais lenta, porque tem mais do que o normal. E geralmente, o que acontece? Tem um probleminha aí nessa situação que é o seguinte. Esses analitos, ou os cátions, ele geralmente bloqueia
aqueles indicadores que a gente estava estudando. Então, não é aconselhável utilizar indicador nesse tipo de processo. Tranquilo? Vamos falar de dois métodos agora. Esses não são tão utilizados, sendo que o que a gente vai falar o próximo agora, a gente vai ter uma parte específica só para falar dele, que é o método espectrofotométrico. Espectrofotométrico. É difícil de falar, mas a gente vai estudar. Não é tão difícil assim não, mas a gente vai dar uma olhadinha nele com mais cuidado no módulo 9. Ele é o nosso último módulo. Tranquilo? Vamos falar do método espectrofotométrico. Galera, vamos para os dois últimos métodos. Finalizaremos o módulo 3 e já vamos virar e fazer questão, certo? Gente, ó, esse método e esse método, o método espectrofotométrico e o método cromatográfico. Gente, ó, a gente vai ter um capítulo só para estudar esse, que é o o módulo 9. Certo? A gente vai estudar ele, suas aplicações. Só que eu já quero deixar de antemão uma definição e quando é que a gente vai utilizar ele. E, mais uma vez, o que está relacionado com a EDTA. Ó, o método espectrofotométrico é um método que estuda a interação da luz com a matéria, com o objeto de estudo, certo? Gente, ó, a luz ela está relacionada sempre com diversos estudos. Geralmente, por exemplo, em química orgânica, para a gente saber se uma substância ela é opticamente ativa ou inativa, nós também utilizamos a luz para saber se ele é destrógeno, levógeno. A gente aprende isso em química orgânica, certo? Então, por quê? Se a substância ela girar para a direita, isso na química orgânica, tá, gente? Se a substância girar o objeto luminoso para a direita, no caso da interação da luz com a matéria, for para a direita, em um aparelho que agora me fugiu o nome, ele vai ser destrógeno, para a esquerda, levógeno. Então, por enquanto, o que é que eu quero saber que vocês, o que é que eu quero que você tenha um conhecimento? Que esse método, ele é uma interação da luz no processo de interação do EDTA, onde ocorre com o EDTA, nós utilizamos a absorção de luz, no caso a luz ultravioleta, para determinar o ponto final dessa titulação, dessa medida, certo? E nesse caso a gente utiliza um instrumento que responde à alteração de cor nesse tipo de titulação. Então, o método espectrofotométrico ele é bem importante na interação do EDTA nessa reação de complexação. Gente, o último método ele não está muito relacionado com técnica de titulação, mas eu falei porque em uma das suas questões ele tipo assim, na verdade ele é uma técnica de titulação, mas não está relacionado com a EDTA. Então grava isso, fixa isso. Esse é um dos únicos métodos que não utiliza, não identifica, não está relacionado com a EDTA, que é o método cromatográfico. Ele é uma técnica que tem por finalidade de separação e purificação de misturas. E aí o que acontece? Essa técnica, através dessa separação de mistura, a gente constrói gráficos, por isso que é cromatográfico. A gente constrói gráficos de curvas de titulação, porém ele não está relacionado com... Ele é o único método que não está relacionado com o EDTA. Tranquilo? Vamos virar, fazer questão e aí a gente finaliza esse módulo 3, beleza?